Oi, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Edmilson Júnior, sou professor do curso de História, FECLESC US, aqui em Quixadá, no Sertão Central Cearense. Estamos com bolsistas ProEx, Tiara Lemos, Francisco Wagner. Oi, Tiara. Oi, Wagner. Oi, Ed. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui para mais um episódio do podcast. Oi, gente. Tudo bem, Edmilson? E realmente é um prazer estar aqui novamente. Legal, né, gente? Já foram tantos, né? Tantas atividades. Estamos aqui, final do ano de 2021, né? De certa forma, retomando aquilo tudo que a gente debateu e acrescentando um pouco mais, né? Como é que vocês estão se sentindo aí, gravando esse podcast agora? Qual é o espírito dele aqui para vocês? Como é que vai ser esse podcast agora? Digam aí para nós. A gente vai falar um pouco, né, sobre o que a gente produziu de 2020 até então, e aí a gente dá ênfase nos trabalhos que a gente leu, né, a respeito da ditadura aqui no Ceará, que em 2020 a gente teve esse foco maior, né, em pensar esses trabalhos produzidos aqui, entender melhor como a ditadura ela aconteceu aqui, né, porque muito se debate sobre a ditadura num contexto mais geral, a ditadura de forma nacional, muito mais ligada ao Sudeste e tal. E aqui, analisando esses trabalhos, né, discutindo eles, a gente também contou com a ajuda dos autores que vieram, né, alguns deles vieram debater com a gente os trabalhos deles e tal. Então, nesses trabalhos, a gente percebe que a ditadura ela se deu de formas diversas aqui no Ceará, né? E aí também tem dissertações sobre o Sertão Central e tal, mas aí a gente vê mais na frente isso. É justamente isso que a Tiara falou, desse espírito de leitura, de olhar o golpe no Ceará, como ocorreu a ditadura no Ceará, através de autores e historiadores aqui mesmo, locais e estaduais da universidade, e perceber como eles montaram, como eles pesquisaram, como eles colocaram em prática toda essa pesquisa, esse assunto, a partir do momento do enquadro no estado do Ceará. Muito massa, né? Então, é quase assim também um apanhado, né, do que a gente fez nesses 2 anos, principalmente, né? Um pouquinho também até antes, quando a gente levava fontes das cidades, né, em relação à ditadura, né, para as escolas, né, e também esse resumo e essa articulação de como nós, do grupo, né, bolsistas, debatedores, né, se envolvemos com esses trabalhos, né, acerca da pesquisa histórica da ditadura nas cidades do Sertão Central, né, de Fortaleza, né, algumas das cidades do estado do Ceará, no meio da ditadura. Então, hoje, assim, agora esse podcast, né, gente, é como um resumo, um apanhado, mas também uma articulação inédita, né, de entender um pouco mais como é que funcionam pesquisas históricas, né, e mais especificamente sobre a ditadura, né? Investigações históricas sobre a ditadura, porque nos ligamos a trabalhos acadêmicos da UFC, da UES, sobre temas da ditadura, e também porque tivemos bolsistas, né, que foram pegar documentos na Câmara, né, das cidades para trazer, falando de como foi vivido 64, as diretas, outros momentos da ditadura, e também orientamos, né, trabalhos de pessoas, participamos de bancas, né, onde estudantes de graduação, do mestrado, discutiram esse tema e também cederam fontes, falaram com a gente sobre esses assuntos. Então, hoje é bem bacana estar aqui fazendo esse compartilhamento com vocês, não apenas dos próprios fatos, mas do que é o instrumental, teórico, metodológico, né, o contato com as fontes da parte de historiadores, historiadoras e cidadãos e cidadãs interessados no conhecimento histórico democrático, né, problematizador da sua realidade em relação a qualquer tema, mas aqui especificamente com a ditadura. Não é isso, Tiara, Wagner? Vamos lá, estão empolgados? Empolgado? Sim, Ed. E sobre isso, a gente deixa até um convite assim, né, para os alunos do curso que queiram adentrar nessas temáticas, porque, como você falou, tem atas, né? A gente tem documentos que podem virar fontes históricas. É um assunto que não se esgota, né? A ditadura
existiu por muito tempo, então fica até um convite também para as pessoas, né, se aproximarem desse tema e pesquisarem sobre mais, porque a gente vai ver, né, tem um trabalho do Danilo, tem um trabalho que os meninos estão fazendo, o Wesley, a Lia, tem o Elton também, todas nessas regiões aqui do Sertão Central, mas enfim, tem várias outras cidades, e enfim, fica o convite, né. Isso, exatamente. É uma capacidade de transformar e de ressaltar todo esse trabalho que nossos historiadores e historiadoras aqui mesmo no Sertão Central cearense estão produzindo e como eles estão produzindo a pesquisa deles, a própria investigação histórica e demonstrar a própria importância da ciência histórica para o nosso estado e também para o nosso país. Como a ciência hoje, principalmente histórica, ela está indo num percurso de uma extrema importância, mas também trazendo outras questões dentro de um tema que sempre, como a Tiara acabou de falar, sempre pode trazer novas questões e novas abordagens. Muito bacana mesmo, né? A gente vai retomar as trajetórias de pesquisadores e pesquisadoras, né? E ao mesmo tempo, né, quem sabe essa é a ideia também, né? Incentivar novas trajetórias, né, gente? A gente quer novas pesquisas a partir do que já foi feito, porque é infinito, né, o número de olhares, né, embasados, né, com pesquisa acerca da ditadura, né, de qualquer tema, mas aqui no caso, né, está tratando do assunto da ditadura. Então nós estamos também, né, falando de trabalhos já consolidados, né, com a trajetória, como foram montados e tudo, mas também estamos incentivando novas discussões, né, novas trajetórias de pesquisa. Muito massa, né, isso. Então esse podcast ele tem esse sabor, né, especial, né, de retomada, mas ao mesmo tempo também de continuidade, né, de tentar abrir novos rumos, né? E assim a gente chega nos primeiros trabalhos, né, que a gente discutiu já na pandemia do pandemônio autoritário, né, quando a gente pegou alguns trabalhos, dissertações, né, sobre a ditadura, né? Sim, a gente vai fazer um breve resumo, assim, desses trabalhos e tal, né, falar primeiramente sobre o trabalho da Eunice, que ela vai tratar da questão agrária, né, no período anterior à ditadura. Não foi o primeiro trabalho que a gente discutiu, né, nesse ciclo de debates que a gente fez no ano de 2020, mas para seguir, né, uma linha, assim, um fio da meada, é importante, interessante iniciar com ela, porque ela fala exatamente da reforma agrária, e a gente sabe que nesse contexto de ditadura foi um dos grandes motivos utilizados, né, pelos ditadores, pelas forças armadas, para tentar justificar, né, o golpe e tal, para tentar legitimar de alguma forma. E aí, como ela faz isso, né? Como ela constrói a temática? Dentro de outras fontes que ela aborda, né? Como o Decreto da Supra, os Estatutos da Terra, onde ela mostra essas tensões que existiam em relação a essa questão agrária mesmo, ela também traz o jornal Terra Livre, né? Que, diferente da grande imprensa, era um jornal articulado por trabalhadores rurais, né? Trabalhadores do campo e tudo, então a gente vê também essa perspectiva, né, desses indivíduos que eram nesse momento, enfim, ignorados pela história e tal, e, enfim, tem toda a linguagem, né, que ela mostra do jornal, que era um jornal que falava do povo, que era para o povo, né, que exaltava uma cultura popular, e aí ela mostra que essas tensões existiam, né, entre os grandes latifundiários e os pequenos trabalhadores, e que esses trabalhadores eles estavam sim lutando por certos direitos, né, como o direito à terra, enfim. E aí, mas aí a gente percebe, né, que forças contrárias a esses direitos também existiam nesse momento. E é justamente o que o Juscelio traz na dissertação dele, né? Já fazendo um paralelo entre esses dois. Porque a grande mídia, no entanto, né, ela estava articulada de acordo com os interesses de candidatos de direita, né, de candidatos que apoiavam em 64 a ditadura. E a gente percebe que ele traz isso através de fontes, né? Ele traz jornais, jornal O Povo, Nordeste e tal. E a gente percebe que isso não começa em 64. Desde 62, com a candidatura do Virgílio Távora, a gente já vê essa articulação, né? Da imprensa tentar criar um imaginário para mobilizar as pessoas de acordo com o que eles queriam, né? E aí a gente percebe ao longo da narrativa que muitos desses donos de jornais eram políticos, então a gente percebe que a mídia não é neutra.
E aí, outra questão que eu acho muito interessante que ele faz, ele dialoga com a atualidade também, né, que é o caso da Dilma. Ele traz no início da dissertação, na introdução, o exemplo, assim, né, do impeachment dela, de como a Globo, ela orquestrou aquilo tudo, né, como ao longo da programação do dia, eles traziam vários plantões sobre as manifestações contrárias a ela, e aí tem todo o simbolismo, né, os símbolos, a camisa do Brasil, aquele pato gigantesco amarelo. Então, é isso, assim, a gente percebe que a mídia, ela tem as intencionalidades dela, né, não é neutra. Então, é mais ou menos isso que esses trabalhos abordam, assim. 2 trabalhos, né, que nós fizemos debate no ano passado, né, logo no início, né, das atividades online, né, do pandemônio autoritário utilizando a pandemia também, né, com descaso do governo federal, né, e também tem que ter todos os cuidados sanitários, né? E eu te peço, assim, Tiago, que a gente recupere o nome mesmo dos trabalhos, né? E o nome completo é Eunice, O da Eunice é Campo e Palavras, Dimensões da Questão Agrária no Ceará, de 54 a 64. E o do Juscelio é Os Jornais em Marcha, As Marchas da Vitória nos Jornais, a Imprensa e o Golpe Civil-Militar no Ceará. De ambos 61 a 60. defendidos no programa de pós-graduação em História Social da UFC, não é isso? Isso. A Eunice defendido em 2015. Não, 2005. do Juscelio. 2015. Obrigado. É interessante que a gente já demarque no próprio ouvinte, para a própria ouvinte, né, que queira também aprofundar mais, né? E só também já incrementando, gente, né, que tinham vários trabalhos sobre a ditadura que poderia ter escolhido, né, dentro das ações do projeto de extensão, nesse contexto que não podia ir mais para as escolas, não tinha mais atividades presenciais, a gente teve que, entre outras atividades, né, bolar esse ciclo de debates sobre objetos historiográficos, né, sobre a ditadura no Ceará, né? Tinha um leque de opções, a gente foi também pegando pelo que a gente sabia, tinha afinidade, né? E convidando esses autores, né? Autores, como disse a Tiara também, para fazerem palestras, né? A Eunice não pôde, mas o Juscelio também foi convidado e aceitou, e a gente tem também essa conversa com ele, né? Vai ser muito útil aqui para a gente também, né? E quando eu ingressei no curso de História, na FAFIDAM, eu me interessei em estudar a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Eu havia escutado e lido em um livro didático e me interessei pelo tema. E a partir dali veio várias dúvidas e questionamentos. Como, por que pessoas ligadas à Igreja Católica, né, à imprensa, inclusive grupos de políticos, né, se interessaram em realizar uma marcha, né, uma manifestação que privilegiasse e comemorasse o golpe de 1964. Então, essa foi a minha dúvida, entender esse conjunto de pessoas que estavam participando, eram diversas pessoas. E aí eu pesquisei na graduação em Limoeiro do Norte, como que foi realizado, né? Qual foi o dia, quem participou, quem eram essas pessoas, quais são as suas origens, as suas motivações. Então, meu projeto de pesquisa monográfica, ela se restringiu exclusivamente em Limoeiro do Norte. Então, o recorte temporal e espacial estava atrelado a Limoeiro do Norte. E eu utilizei exclusivamente como fonte os jornais, né, jornais impressos. Eu havia ido à Câmara Municipal de Limoeiro do Norte em busca, né, de registros históricos para que demonstrasse quem eram, né, os participantes da Marcha de Limoeiro, e eu não consegui. Praticamente a única informação que eu havia conseguido era uma sessão da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, delegando uma comissão, né, de vereadores, né, e o prefeito e o presidente da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte para participar da manifestação, que era a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E aí, com base nesse dado, eu busquei
informações, né, de fontes em Fortaleza. Então, como graduando, eu era bolsista do Programa de Educação Tutorial, o PET, que é praticamente, não sei se até hoje é o único programa que existe no interior, mas que em Limoeiro existe, né, o PET. E aí, como bolsista, eu utilizei, né, os recursos da bolsa para ir a Fortaleza, me desloquei, fui para a Biblioteca Menezes Pimentel, a Biblioteca Pública, fui também no Arquivo Público, no Seminário da Prainha e também no Instituto Histórico do Ceará. Ao chegar nessas instituições, nesses espaços, eu fui coletando, né, várias matérias jornalísticas acerca, né, de noticiários que tratassem da marcha da família com Deus pela liberdade em Limoeiro do Norte. Porém, à medida que eu fui folheando as páginas dos periódicos, eu fui percebendo que essa manifestação havia sido realizada em outras cidades do interior. E aí me interessei em coletar todas as matérias que estavam, né, sendo ali encontradas, independente se fosse Limoeiro, Morada Nova, Fortaleza, Juazeiro, Ipalmirim, Canidé, né? Então, vários municípios tinham realizado a manifestação e eu fui coletando, já fui aproveitando a coletagem o máximo possível. Embora meu objeto, ainda na graduação, fosse vinculado a Limoeiro do Norte. E aí eu resolvi coletar tudo já com o objetivo de finalizar a graduação e reunir esse material para uma posterior fase que seria, né, que foi, na verdade, que foi o mestrado em História Social na UFC. Então, esse material eu acabei coletando e que me serviu, né, foi muito rico para mim durante o mestrado em História. Então, com a pesquisa monográfica em Limoeiro, eu consegui, né, desenvolver um trabalho que relatasse, né, analisasse as motivações, né, e o grupo político de Limoeiro do Norte, que no caso era o grupo do governo, no caso era o prefeito Pedro Alves, e diversos vereadores ligados ao PSD, né, do Partido Social Democrático, e da UDN, União Democrática Nacional. Então, eles estavam ali, né, todos imbuídos do mesmo sentido de celebrar a intervenção militar aqui na cidade de Limoeiro do Norte. E a marcha ela foi realizada em frente à Igreja Matriz de Limoeiro do Norte, tendo à frente a diretora da escola normal, as normalistas, né, em que as professoras primárias e os seus alunos, os pais destes alunos, foram, digamos assim, os coordenadores dessa Marcha em Limoeiro do Norte, que contou com a presença, né, de trabalhadores do espaço urbano e dos trabalhadores rurais, trazendo foices, enxadas, cartazes com dizeres, né, com os letreiros dizendo salve as Forças Armadas, em homenagem às Forças Armadas do Brasil, a nossa bandeira jamais será vermelha. Então, dizeres que eram, né, digamos assim, os slogans que eram os mais conhecidos nas outras manifestações. Olá, meu nome é Jéssica Lia, sou graduanda de História da FECLESC, estou no 7º semestre e pesquiso História das Mulheres, principalmente no período da ditadura militar, no pré-golpe e golpe. Eu fazia parte do grupo de estudos e do projeto de extensão, né, Fontes Históricas da Ditadura, e quando eu fazia parte desse projeto, eu sempre buscava, né, associar a história das mulheres com o período, sempre buscando a história delas. E eu comecei a pesquisar e eu encontrei, né, nessas pesquisas, procurando jornais na hemeroteca, encontrei um grupo feminino, né, que é do Pernambuco, e eu comecei a ir mais a fundo, né, sobre esse grupo feminino e descobri que existiam vários grupos no Brasil, né, em vários estados.
A partir disso, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a campanha da Mulher pela Democracia, a CANDE, que era esses grupos eram filiados a esta campanha, né? Que eram mulheres de direita em prol da tal revolução da época. Então, eu comecei a estudar um pouco sobre essas mulheres e comecei a pesquisar dissertações que fazíamos apresentações no projeto de extensão, e eu encontrei uma dissertação do Juscelio Regis da Costa, que fala sobre a imprensa, né, sobre os jornais, as marchas em marcha nos jornais durante o pré-golpe, né, aqui no Ceará. E a partir disso, nesse trabalho do Juscelio, eu percebi que existia, né, um grupo feminino em que ele menciona e fala um pouco sobre elas, que é o Movimento Cívico da Mulher Cearense. E eu fiquei muito curiosa, fiquei impressionada sobre esse grupo e sobre a Luísa Távora, onde diziam que ela era a presidente desse grupo, né? Então, o trabalho do Juscelio, ele teve essa grande importância porque foi o despertar, né, para esse grupo, e o Juscelio fazia algumas perguntas que eu também fazia, e ele soube, né, respondê-las. A partir, né, da leitura que eu fui, né, fazendo dessa dissertação, eu fui criando as minhas próprias perguntas. Fiquei mais curiosa porque, querendo ou não, o trabalho do Juscelio não era sobre esse grupo, ele só mencionava. Então, a partir disso, o meu trabalho foi direcionando para esse grupo, né? Então, eu comecei a me perguntar por que só a Luísa aparecia nos jornais, quem é que fazia parte deste grupo feminino, quem são essas outras representantes, por que o nome delas não aparecem, qual a ligação, né, da Igreja Católica com essas mulheres, porque o Juscelio menciona, né, o primeiro encontro de reunião dessas mulheres com um padre de Fortaleza, que ele que vai ajudar a montar esse grupo. E também, a partir da visão do Juscelio, eu comecei a me questionar, né, a ideia principal do meu trabalho seria analisar o processo de consolidação, né, do período da ditadura militar de 64, em torno, né, da construção social e principalmente do protagonismo feminino do movimento cívico da mulher cearense. Eu busco entender essa construção social por quê? Porque essas mulheres, elas se intitulam mães donas de casa. E essas mães donas de casa, elas saem dos seus lares em prol da revolução, para lutar contra a ameaça comunista que eles acreditavam haver na época. Então, eu queria entender um pouco, né, desse estereótipo mães donas de casa, né, no período do pré-golpe e do golpe, para a gente poder fazer uma analogia, para poder entender o contexto da época, entender, né, como é que estava sendo retratado, principalmente na sociedade, pelos jornais, pelas mídias, como é que esse termo, mães donas de casa, foram às ruas em prol dessa revolução. Eu queria entender um pouco sobre isso. Então, essa pesquisa do Juscelio, ele traz, né, foi o pontapé inicial para eu começar a fazer as minhas indagações, começar a criar, né, o que eu queria pesquisar, aonde eu queria pesquisar, quem eu queria pesquisar. E até agora a minha pesquisa, ela infelizmente continua parada, né? Porque os locais
que detêm esses documentos, essas fontes históricas, eles estavam fechados e durante a pandemia e só foram reabertos agora, em novembro de 2021. Então, a partir de agora, eu vou voltar a pesquisar, porque já posso ir a esses locais para continuar a minha pesquisa. E é como eu falei, né? Continuar pesquisando, buscar entender esse processo em torno do movimento cívico da mulher cearense, desse grupo, e assim dar um entender, né? Buscar as respostas das perguntas que até agora já fiz. Então, gostaria de agradecer ao convite do professor Edmilson para vir falar um pouco sobre a minha pesquisa e um pouco sobre a importância do trabalho do Juscelio, né, como pontapé inicial do meu tema, do meu projeto. É isso, obrigada a todos. E você, Wagner, tem algo mais a falar sobre esses trabalhos do Juscelio, da Eunice? Como é que você viu esse momento aí da nossa discussão sobre objetos historiográficos, né, das cidades do Sertão Central, né, de Fortaleza, durante a ditadura, sobre a ditadura, né? Pois é, essa questão que a Tiara levantou da Eunice, né, muito importante para você entender todo esse contexto da reforma agrária, onde diversos projetos estavam sendo levantados, também dentro do contexto da reforma de base do João Goulart, e como a própria contextualização da reforma agrária ela foi utilizada para legitimar esse golpe, de trazer que a reforma agrária seria uma espécie de comunização do Brasil, que o Brasil estaria ficando semelhante a Cuba, e a própria questão da reforma agrária ela foi utilizada para a legitimação desse golpe. E a questão do Juscelio é bastante importante para que as pessoas possam entender, até nós mesmos acadêmicos e estudantes, etc., que as mídias, os processos de informativos, a internet, possuem viés, e esses vieses, eles possuem bastante interesses comuns e até divergentes, e cabe a nós entendermos em cada contexto, em cada ação, como eles se adequam e como eles se transformam, e para quem e para o quê. Então, é muito importante esses dois projetos que a Tiara acabou de citar, porque eles trazem essa relevância de um contexto bem amplo, que é a ditadura civil-militar, mas também pode ser utilizado para olhar a atualidade do Brasil. E outras dissertações que a gente discutiu, Wagner, que você poderia comentar? Pode ser? Pronto. As outras dissertações que a gente discutiu foi as práticas políticas do movimento dos sargentos na base aérea de Fortaleza, de 1962 a 2002, do Flávio da Conceição. O historiador ele vem seguindo esses acontecimentos que a Tiara acabou de expor brevemente, e também que antecede ao golpe de 1964. E ele analisa o movimento dos sargentos de baixa patente, que foram a favor da legalidade de João Goulart, mas também foram contra a intervenção militar no Brasil. E isso tudo ocorreu em Fortaleza, mas foi algo tão marcante que o próprio historiador ele vem trazendo um lema que é bastante significativo, que é soldado também é gente. Que às vezes esquecemos que os próprios soldados, essas pessoas de baixa patente, elas lutam por políticas sociais do âmbito nacional. E é isso que o autor ele vem demonstrar, o exercício e até a apropriação das Forças Armadas, que no Brasil não é algo assim de muito antigo, porque ele vem trazendo o golpe que instaurou a República em 1889, a Revolução de 1930 e o próprio golpe de 1964 para salientar os fatos que dão base a esse movimento dos sargentos, ou seja, que não foi algo uniforme, não foram todos os militares, não foram todas as Forças Armadas que apoiaram esse golpe. E aí, em 1º de abril de 1964, esses sargentos se mobilizam para pleitar diligências, ou seja, de forçar políticas sociais a favor de um âmbito mais nacional e não somente a favor do golpe de 1964. E aí é interessante que o Flávio ele vai buscar entrevistas, fatos históricos em jornais e revistas para justamente pautar essa discussão no decorrer do trabalho dele. E ele coloca que as Forças Armadas lideraram um golpe, apoiado por diversos setores da sociedade, mas e os sargentos, será que todos eles foram unívocos? Será que todos eles tiveram homogeneidade nas suas pautas? E aí a gente
parte muito disso, a gente pode olhar diversos outros setores que também lutaram contra esse golpe, que é justamente o Danilo Vieira da Coelho, que ele traz O Sertão e a Ditadura, Histórias e Memórias sobre o Golpe de 1964 em Quixadá, onde ele busca diversos amplos setores, diversas visões a respeito do golpe de 64 em Quixadá, fragmentando cada fato, ou seja, como as oligarquias quixadaenses, a Igreja Católica Quixadaense e o próprio Poder Legislativo, ou seja, os vereadores da cidade, eles tiveram essas sessões parlamentares, como foi que elas aconteceram e o que elas estavam discutindo. E para isso ele utiliza as próprias atas, como você bem falou no início, Edmilson. As próprias atas da Câmara dos Vereadores. Ele vai analisar como as sessões estavam acontecendo, o que eles estavam pautando, isso tudo dentro do contexto da ditadura. E ele sai um pouco desses amplos sociais para enfatizar essa mobilização também camponesa, como a Tiara ressaltou da dissertação da Eunice, que é esse próprio reforço dos embates de amplos setores da sociedade contra o golpe, reivindicando uma ação social mais potente, mais forte, diversos setores da sociedade. Desde 2019 que eu sou professor lá, assim, eu terminei a graduação em História no ano de 2016 e logo na seguida eu consegui ingressar no mestrado. Essa pesquisa que eu vou apresentar aqui para vocês um pouco, ela é uma pesquisa que começou a ser delineada no ano de 2015, quando eu ainda cursava a graduação em História. Na época, eu era monitor da disciplina de Brasil 4, que é uma disciplina que trabalha bem sobre a historiografia do período da ditadura. E aos poucos eu fui, com a colaboração do professor da disciplina, que na época era o professor Flávio da Conceição, que também pesquisa na área, ele me motivou muito a questão de debater um pouco sobre a ditadura a nível mais local, porque a gente tem uma produção muito grande hoje, mas em locais já consagrados pela historiografia brasileira, como é o caso do Rio de Janeiro, São Paulo. No Ceará também vem crescendo nos últimos anos a quantidade de trabalhos que versa sobre a temática. Então, a ideia inicial dessa pesquisa era abordar o comportamento adotado pelos políticos locais em relação à instalação da ditadura. Nesse período, que eu comecei a reunir um pouco dessas fontes para trabalhar a temática, a ideia era trabalhar esse comportamento dos políticos entre 1964 até 1985, ou seja, um longo recorte temporal. E aí, quando eu ingressei no mestrado, essa proposta inicial, ela sofreu alterações, em virtude que só tinha 2 anos para a conclusão da pesquisa. E aí, uma solução que eu encontrei justamente com o meu orientador foi recuar esse recorte temporal. Então, a gente reduziu somente para 1964 esse recorte temporal e ampliou o leque de sujeitos que a gente ia trabalhar. Ou seja, em vez da gente trabalhar somente com políticos, a gente também passou a trabalhar com memorialistas, com sindicalistas, com trabalhadores rurais, e entender como é que esses diversos sujeitos, eles se posicionaram em relação ao golpe e qual a memória que é construída na cidade em relação a 1964, em relação ao golpe e etc. Então, aos poucos, a pesquisa foi sofrendo algumas transformações. Uma das grandes dificuldades iniciais para a construção da pesquisa, e isso eu acho que é algo enfrentado por algumas das pessoas que trabalham com a temática em pequenas cidades do interior do estado, é a questão da dificuldade de você conseguir fontes para abordar o período. São poucas as fontes escritas. Quando você vai partir para as narrativas orais, não são todas as pessoas que se propõem a conceder entrevistas sobre o período, a falar sobre a época. Então, permanece um certo silenciamento na memória do período ainda, sobretudo em pessoas que sofreram perseguições políticas, em outras pessoas que, de certa forma, também apoiaram aquele regime que se recusa a conceder entrevista ou falar sobre a temática. Isso também é comum quando se aborda essas questões. Então, para a construção da pesquisa, a dificuldade de fontes foi um pouco grande. Então, tive que fazer um processo de garimpagem de fontes, reunir esses pequenos fragmentos
que estavam espalhados por diversos locais, até em Fortaleza eu tive que fazer algumas viagens para tentar reunir material. Então, essa questão da dificuldade de fontes foi algo bastante enfrentado no início da construção da pesquisa. Durante a dissertação, foram utilizados uma grande quantidade de jornais, de entrevistas. Então, eu fui reunindo aos poucos todo um arsenal que eu pudesse dar sustentação ao trabalho. As primeiras fontes que foram acessadas foram as atas da Câmara Municipal de Quixadá, que inclusive é uma das poucas fontes escritas que versam sobre o período, que dá para perceber o posicionamento dos políticos locais, que dá para perceber os projetos que estavam sendo debatidos e alguns assuntos que estão sendo debatidos no cotidiano local. Então, as fontes da Câmara Municipal foram de extrema importância para a construção da pesquisa, além de ter sido, no caso, as primeiras fontes acessadas. Então, para construir, além das fontes escritas da Câmara, eu utilizei também a memória de sujeitos que vivenciaram esse momento histórico. Então, as narrativas deles foram de extrema importância para perceber muitas outras coisas, além daquela documentação escrita, até também para compreender o contexto de forma mais complexa, através do cruzamento dos depoimentos escritos, das fontes escritas, no caso, com os depoimentos orais dos narradores. Então, foi isso que eu procurei fazer ao longo da pesquisa. Então, você tem a utilização das atas e da memória de sujeitos que vivenciaram um momento histórico. Foram algumas das fontes que eu utilizei para construir a pesquisa. No decorrer do trabalho, apesar de esse recorte temporal constituir 1964, eu também abordei períodos anteriores e posteriores, a fim de compreender de forma mais complexa como foi que se deu o cenário local durante o golpe e mesmo durante a ditadura. Algumas dessas memórias que foram coletadas ao longo da pesquisa, elas dificilmente elas apareciam, dificilmente elas emergiam nos espaços públicos, seja por não se querer falar sobre o assunto, no caso, sobre o golpe, ou seja pela ausência do que o Michel Polack chama bem a atenção, que é a ausência de uma escuta. Então, algumas memórias, dificilmente elas emergiam nos espaços públicos, já que prevalecem algumas memórias na cidade consideradas hegemônicas, que se sobressaem sobre o período, como é o caso da memória de memorialistas, de políticos, enfim, sujeitos que ocupam lugares dominantes ainda hoje na sociedade local. Então, aí foram 4 trabalhos, né, que a gente apresentou, né, debateu, né, com a nossa plataforma aqui, né, o uso dos nossos perfis, né, na época lá, né, e com esses trabalhos a gente estava justamente propondo, né, algumas visões, né, diferenciadas, né, e principalmente o debate sobre como se estrutura uma pesquisa histórica sobre temas da ditadura. Né? São só 4, né? Então tem muito mais trabalhos interessantíssimos, como esses 4 são também bem interessantes, acerca da ditadura no Ceará. Mas aqui com o nosso podcast, né? Esse de agora e aqueles anteriores, né? Essas outras atividades, que a gente sempre preza mais, prima mais, pelo estímulo ao debate, né? Pela reflexão, para que as próprias pessoas, as da história, da sociedade em geral, né, possam fazer caminhos investigativos sobre a ditadura, com base em leituras diversas de fontes, crítica, e nisso daí sempre vai ficar colocado o que era esse processo autoritário e por que ele é uma ditadura. Duvido que as pessoas que entram em contato com as fontes não percebam, né, esse caráter autoritário de diversas matizes, diversas formas, né, quando entra em contato com as fontes, porque diz respeito às relações do campo, à imprensa, a própria perseguição a militares feitas pelo governo militar com apoio de empresários, né, a própria restrição dos direitos políticos, a questão dos movimentos perseguidos, fome, miséria, saque, a questão da meningite, que a gente já discutiu aqui em outro podcast, né? Então, tudo isso é um grande convite, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo,
e cada vez mais em busca dessas pesquisas históricas concretas, né, com base em fontes, com inquietações. E duvido, como eu falei, que você, nesse processo, cada vez mais não compreenda que foi uma ditadura complexa, sofisticada, de mais de 20 anos, então tem várias facetas, né, envolvidas na ditadura, no Ceará, no Brasil como um todo, porém jamais você vai, diante desses fatos, dessas pesquisas que você fizer, discutir, você vai dizer que não houve ditadura. Né? A própria existência de 20 anos de autoritarismo, né? Mais de 20 anos no poder central, por exemplo, constrangendo o poder legislativo, poder dos executivos, sem eleição para governador, sem eleição para prefeito de capital, e outros vários elementos, porque as próprias cidades pequenas também eram constrangidas, né? Ou por cassações, ou por indicações de governadores, pela ditadura. Né? Então, os vereadores eram também, de alguma forma, né, muito constrangidos em pedido de verbas, de medo, e policiamento, né, vigilância e tal. E isso é algo que aparece, por exemplo, né, no outro leque de discussões, né, sobre a investigação histórica, que não mais é esse sobre os próprios trabalhos em si, né, mas de bolsistas, né, antes da pandemia, que foram, né, no caso do Daniel Lopes, bolsista da monitoria em METEC, Metodologia da Pesquisa Histórica, né, uma disciplina aqui do curso de História da FECLESC, que ele, como monitor, né, nos ajudou na discussão das pesquisas na sala de aula da disciplina, indo em arquivos, né, da Câmara Municipal de Itapiúna e da Câmara Municipal de Capistrano, para fotografar atas, né, daqueles momentos mais emblemáticos assim na nossa cabeça, né, mais óbvios, né, como, por exemplo, o AI-5, né, o golpe de 64, 1º de abril, né, a época da Copa do Mundo, 1970, do Black brasileiro, a época dos saques e das diretas, 83, 84, né, então a gente procurei ir lá nessas datas, né, o 1969 também, que era 5 anos do golpe, né? O 1972, que era os 150 anos, né? Da comemoração da independência, foi uma grande festa cívica, né? Ideológica que a ditadura armou, para saber o que é que tinha sobre esses fatos, né? Nessas datas específicas, nessas atas dessas duas cidades. Né? Um trabalho que também está no começo, né? Já foi citado aqui as atas de Quixadá, então tem várias possibilidades de análise, a gente vai ver mais na frente um pouco disso também com outras cidades, mas aqui no caso, mesmo Capistrano e Itapiúna, ele fotografou dezenas de páginas, né, e tudo, a gente está mostrando só que algumas relativas a como ficou a cidade em relação ao golpe de 64 e depois a sua rememoração, né, 5 anos depois e tudo. E, no geral, o que aparece nessas atas, né, é justamente isso, né, que se fala revolução, né, não se tem um contraponto, né, sobre aqueles fatos, mas aí é porque era um processo violento de força, né? Então, também, 5 anos depois, ou até em 72, né, existe esse debate, os militares salvaram o Brasil do comunismo, vamos homenagear presidente tal, general tal e tudo. Aí você fica com aquela pulga atrás da orelha se essas pessoas pensavam assim, concordavam com isso, claro que isso podia acontecer também, mas existia uma série de relações de poder, né, envolvidas, né? Como é que um vereador iria se colocar contra esse poder estabelecido, né? Como é que ele ia dizer que não foi revolução, que poderia ser perseguido, caso contrário, né, falasse outra coisa. Isso é algo que você pode ir especulando com mais verossimilhança, né, com mais provas, né, quando vai passando o tempo e vai chegando na época dos saques, final dos anos 70, início dos 80, né, já o final da própria ditadura se construindo, quando os discursos mudam, né, começa a se fazer debates nas câmaras para direta já, carestia, fome, né? Que o povo não aguenta mais esse regime, né? Os militares, que é preciso ter eleição direta, preciso chamar o pessoal que está liderando, né? O processo de eleição direta, de saída dos militares do poder, quer dizer que muda completamente, né? Que agora você tem uma abertura construída pelos movimentos, do jeito que é possível, né? Então fica também esse grande convite, tanto para irem às atas de Capistrano e Itapiúna, né? Até para ver como é que está o estado desse material, né? Não estava bem,
né? A gente agradece, né, o pessoal que nos deixou, que cuidou como foi possível desse material nas câmaras, né? Mas eles não tinham recursos, né, uma política de preservação adequada, então a gente fica preocupado como é que está essa situação, né? Lá hoje, esperamos que tenha melhorado e tudo, e também dos outros lugares, outras cidades do Sertão Central, né? Todo mundo ir atrás de saber como é que está a situação desses documentos, e além das próprias câmaras, né, tem as prefeituras, as igrejas, né, tem outros acervos, sociedade civil, que podem ter cartórios, né, documentos essenciais, fotos, por exemplo, desse período, né, da ditadura da sociabilidade, que é o que interessa muito, né, essa compreensão do autoritarismo, da mudança, da modernização conservadora, dos valores, né, sendo transformados nessas 2 décadas aí, no mínimo, de ditadura que se abateram, né, que foram construídos no Brasil todo, e nessas cidades não foi diferente, mas carrega, claro, as dinâmicas próprias, políticas, culturais de cada lugar. Por isso, o foco central da gente é fazer esse convite para irem lá mesmo, saber se tem esse documento, se está bem cuidado, o que, que ele diz, nesses vários lugares de memória possíveis nas cidades de vocês. Não é isso, Tiara, Wagner? Sim, Ed, eu vou falar um pouco sobre o conteúdo dessas atas, mas, como você estava dizendo, tem todo um trabalho de historiador por trás, né? A gente está aqui com elas enquanto documento mesmo, né? Um documento, então a gente vai falar do conteúdo existente nesse documento, mas necessita de pesquisa histórica, né? Para que ele realmente seja uma fonte, então o historiador tem que ir lá e testar para ver se esses participantes estavam realmente querendo dizer isso, porque tem todo esse lance que você falou de quem iria se colocar contrário ao golpe naquele momento, ou à ditadura, sendo que podia ser perseguido, né? Então, de certa forma, enfim, a gente supõe que nem todo mundo concordava com isso, mas por conveniência, né? Por uma questão de não ser perseguido mesmo, eles colocavam a favor, mas isso são, né, suposições, a gente precisa realmente de um trabalho por trás para saber se era realmente isso ou não. E aí a gente tem essa fonte de Capistrano, esse documento, essa ata de Capistrano, de 69, e aí eles chamam, né, o movimento de glorioso, foi um movimento glorioso, enaltece muito a figura do Castelo Branco e do Humberto de Alencar, e aí eles também comparam as datas de 7 de setembro, 15 de novembro e o 31, né, como marcas, eventos, momentos que o Brasil se viu livre, né, dos comunistas, dos baderneiros e tal. Nessa ata de 72, eles falam que as Forças Armadas, elas intercederam no Brasil para que o Brasil não virasse uma nova Cuba, né? E que o Castelo Branco ele expurgou esses extremistas de esquerda, né, esses corruptos e tal, expulsou eles da vida pública para que o Brasil pudesse, enfim, ter outros presidentes mais competentes, enfim, que desse continuidade ao progresso do país e tal. Capistrano também aí? Tiara, Capistrano também Capistrano. Desculpa. Essa de 73 fala mais sobre uma possível tranquilidade que eles trouxeram, uma paz, e aí a gente, né, tem que se questionar para quem essa paz, para quem essa tranquilidade, né? Isso se deu mesmo? Para quem que essa paz, essa tranquilidade, essa segurança estava garantida, né? Sendo que a gente tem, enfim, muitos mortos, muitos perseguidos, torturados e tudo, né? E aí eles falam que, enfim, falam de um heroísmo, que eles, enfim, fizeram isso tudo com o próprio sangue, enfim. Aí, por fim, a gente, ainda de Capistrano, tem essa de 74, né? Eles falando que foi um marco histórico. Fazia 10 anos, né, que as Forças Armadas tomaram o poder ali. Enfim, falando que o Brasil, né, estava agora se encaminhando para, enfim, moralmente, né, para um país mais digno, falando sobre, enfim, isso tudo ter acontecido em benefício de todos. Aí já na de Itapiona, também de 74, né, desse ano, de comemoração, eles chamam de revolução patriótica e tudo, né, não chamam de golpe. Então, a gente tem que entender que são pontos de vista, né? Enfim.
E tudo com base, né, nesse contexto aí, né? 73, 72, 74, que é o auge do milagre brasileiro, né? Milagre econômico, né? Brasileiro. Então tinha um clima de euforia, mesmo a maior parte da população excluída da economia, né? Da expansão da luz elétrica também ser conservadora para poucas pessoas, né? As televisões para pouca pessoa, os bens de consumo e tudo para pouca pessoa, assim, relativamente falando, né? Não atingia 70% da população, atingia 30% no máximo, né, essa expansão toda, mas fascinava os outros, né, os demais, e criava esse clima também, né, de não poder contestar, de euforia, né, de Brasil ame ou deixo, né, que não à toa é o grande lema aí do momento, né, desse milagre econômico aí nesses anos, 72, 73, 74, né, e nas atas subsequentes, né, final dos anos 70 e início dos 80, começa aquilo que a gente estava discutindo, né, da crítica à ditadura e o que ela causou, né, o que ela ocasionou, né? Sobre isso das atas, Wagner, você quer acrescentar alguma coisa que lhe chamou a atenção? Sim, só abrir um parênteses nessa fala que a Tiara falou, que é bastante importante, desse euforismo logo nos anos iniciais da ditadura, de tratar o que era um golpe como revolução. E é muito comum você ver isso nas atas, os próprios vereadores intitulando isso como revolução que salvou o país, a revolução que espantou o fantasma do comunismo. Mas é como ela falou, e justamente eu concordo, que às vezes você tem que olhar bastante bem, entender como o contexto se articulou, para que a sua análise não seja muito vazia e que traga um bom debate a partir das suas fontes. Olhar como foi instaurado o golpe, olhar como está sendo colocado dentro daquela sessão, daquela cidade, o porquê daquela cidade, quem era os vereadores, a sessão da Câmara. Então, olhar bastante amplo e bastante condensado de uma crítica que a história ela nos dá e nos possibilita ver e enxergar da melhor maneira possível os fatos e interpretá-los da melhor crítica também possível a eles. Fontes das câmaras de cidade, não tem, Wagner, pela frente? Sim, exatamente. É a questão de senador Pompeu, da presença a presença e a influência do IBAD, que seria o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, em senador Pompeu, em 1962, onde eles vêm titulando justamente todo esse contexto que a Tiara acabou de falar, e eu ressaltei da presença do comunismo, da presença de outras personagens quando convenientes ao comunismo, e isso fica bastante impressionante e bastante delimitado quando vamos tratar de outras manchetes da própria cidade em jornais. Quando os jornais eles vêm trazendo, por exemplo, em senador Pompeu, os padres conscientizam camponeses, ou seja, a gente pode olhar e remeter àquele início que a Tiara tinha dito sobre a questão da reforma agrária. A própria igreja fazendo essa interferência na educação dos camponeses para impossibilitar e inviabilizar a questão do comunismo, de trazer de classes mais subalternas, como camponeses e proletariados, e essa própria manchete de jornal, ela vem trabalhar no sentido de educar a população camponesa para impossibilitar essa comunização. E você também tem a presença da Igreja Católica. E dentro dessa reforma de base, a gente tem a presença do Grupo dos 11, que também é um viés de pesquisa do nosso colega Wesley, no qual encabeçado pelo Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, muito ligado às reformas de base do João Goulart, ele vem trabalhando essa questão de apoiar a legalidade do governo Goulart, e contra essa chamada revolução que a mídia, de que outros diversos setores da sociedade estava chamando. E o plano era justamente de resistência mesmo, resistir a esse golpe militar e colocar uma ordem democrática, fazer os valores da democracia serem cumpridos de acordo com a Constituição, e totalmente contra o que estava acontecendo em 64. Então, são fatos, né, debatidos, né, não os próprios fatos em si, né, encontrados nas fontes, mas representações desses fatos, né, e por trás dessas representações estão as conexões, né, intencionalidade dos sujeitos, né, dos conflitos, né, envolvidos nesses fatos, né, como muito bem já apresentou o Wagner, né, em relação ao senador Pompeu, e como a gente está nessa orientação de um trabalho, né, que se debruçou sobre isso, né, se debruça sobre isso, que é do Wesley Martins, né, galera?
Bem, olá a todos, eu me chamo Antônio Wesley, eu sou estudante do curso de História, né, da FECLESC, né, que é o campus da UES na cidade de Quixadá, aqui no Sertão Central Cearense. Eu estou mais ou menos entre o 6º e o 7º semestre do curso e sou orientando do professor Edmilson, né, e pesquiso justamente o período que antecede ao golpe civil-militar de 64 aqui na cidade de São do Pompeu, ou seja, o recorte temporal da minha pesquisa, né, a partir do ano de 1958, né, e vai até 1964, o ano propriamente dito assim, né, do golpe, porque eu me interesso em tentar compreender, né, tentar pensar, entender assim, como era que estava o contexto da cidade de São do Pompeu nesse período que antecede o golpe, né, e tentar pensar também, entender um pouco quais os desdobramentos mais imediatos do golpe na cidade, né? E aí eu me estendo um pouco no ano de 64, como eu falei. E aí o que me fez pesquisar a questão da ditadura, desse momento que antecede o golpe, né, aqui na cidade de São do Pompeu, a qual eu sou filho, né, eu sou oriundo, moro aqui, nasci e moro aqui até hoje. Eu acho que foi uma junção de vários elementos, né, de várias questões. Eu acho que o primeiro de tudo foi minha experiência na educação básica, né, principalmente no ensino médio, porque eu adorava, amava assim, as aulas sobre ditadura, as discussões, as questões sobre a temática da ditadura, né, e tentava me imaginar, assim, ficava na aula mesmo imaginando como era que teria sido se eu tivesse hipoteticamente, sei lá, vivenciado esse período, né, como era que teria sido viver esse período e tudo. E aí, aliado a isso, né, eu acho que uma coisa que a gente escuta muito, assim, na faculdade é que, às vezes, o tema escolhe o pesquisador também, né, principalmente quando se trata de discussões do tempo presente. E aí eu acho que isso se enquadra um pouco no meu caso, no sentido de que no tempo presente, né, nos dias atuais, a gente vem acompanhando inúmeras disputas de memória sobre esse período da nossa história, né? É certo que essas disputas já acontecem desde os finais da ditadura, né? Os últimos anos ali, não é de uma coisa recente, mas nos últimos anos isso vem tomando proporções gigantescas, né? Principalmente quando a gente leva em consideração o compartilhamento enorme de narrativas negacionistas e de mais fake news sobre o período, né, narrativas que romantizam o período, enfim, nas redes sociais, né, não à toa é uma das coisas que influenciou para a gente estar vivendo o período autoritário, né, que a gente está vivendo atualmente. E eu acho que isso é mais um elemento que eu vinha falando, que me fez pesquisar essa temática, né? E aí um terceiro elemento foi justamente a leitura de um livro memorialístico, né? Esse livrinho aqui, Senador Pompeu em Crônicas, porque nele tem uma crônica que fala, né, aborda a tentativa de criação aqui na cidade de um grupo dos 11, né, que foi um movimento efêmero, puxado, né, organizado pelo Leonel Brizola a partir de finais do ano de 63, né, em que, segundo a ideia do movimento, né, as pessoas se organizariam para defender a democracia, lutar contra alguma tentativa de golpe autoritário, enfim. Acho que a junção de tudo isso me fez pesquisar essa temática, né, aqui para a cidade de São do Pompeu. E aí as fontes, né, algumas das fontes que eu consegui levantar, que eu consegui colher até o momento, foram fontes orais, né, produzidas junto aos entrevistados, aos colaboradores, né, pessoas que vivenciaram o período aqui na cidade, né, que eu consegui entrar em contato. Processo esse que eu iniciei ainda antes da pandemia, né, que a gente podia ter esse contato presencialmente, tudo. Além disso, eu colhi algumas atas da Câmara, né, encontradas junto ao arquivo, né, dessa casa legislativa aqui da cidade de São do Pompeu, e uma manchete, né, uma notícia de jornal encontrada na hemeroteca, né, na Hemeroteca Nacional Digital. Essas foram, até o momento, as fontes que eu consegui levantar, né, e iniciar o processo de análise para a feitura do trabalho.
E aí eu vou apresentar aqui para vocês rapidinho um pouco dessas fontes, só para aprofundar melhor, né, como é que está, o que elas dizem e tal. Aqui a gente tem uma ata de 1962, né, ela data do dia 26 de dezembro de 62. Ela é interessante porque ela traz para a gente a notícia, né, de que o IBAD, né, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que fazia parte lá do complexo IPS-IBAD, que promoveu uma verdadeira campanha anticomunista, né, e de crítica ao Jango, né, foi um órgão, um grupo, né, um complexo extremamente importante para a articulação do golpe, né. O IBAD, ele mandou, segundo consta aqui nessa ata, um ofício para a Câmara dos Vereadores nessa data, né, 26 de dezembro de 62, pedindo o endereço dos vereadores de Senador Pompeu na época para que ele pudesse enviar uma revista essa chamada Ação Democrática, né, que era uma revista desse complexo que divulgava exatamente ideias, né, notícias anticomunistas, extremamente conservadoras, enfim, que instavam as pessoas, né, a se posicionarem de uma maneira favorável à deposição do Jango, né, com a ideia de que ele comunizaria o país, transformaria na nova Cuba, não sei o quê, aquele script que a gente conhece bem, né. Essa segunda ata que eu estou mostrando é uma ata de 65 já. Ela é do dia 1º de abril de 1965. Por que ela é interessante? A gente percebe que ela já foge um pouco do meu recorte temporal pensado inicialmente, né? Mas é interessante para a gente já ver alguns desdobramentos iniciais do golpe aqui na cidade, porque nessa ata a gente vê que quando os vereadores eles assumem o mandato e tudo, né? Aliás, iniciam o período legislativo do ano de 1965, eles se dividem em algumas comissões, né, para otimizar os trabalhos. E aí, até 64, existia uma comissão de redação, que eu acho que era para acompanhar esse processo de registro das atas, né? Uma comissão de obras públicas, uma comissão de finanças e uma comissão de justiça. Isso até 64, né? A gente tem essas 4 comissões. A partir de 65, que é o que aponta essa ata que eu estou mostrando, cria-se uma nova comissão, uma 5ª comissão, uma comissão de polícia. Não há muitos detalhes, nem um aprofundamento do que seria essa comissão de polícia, qual o seu papel, mas é interessante pensar que no ano seguinte ao golpe, né, quando a ditadura já estava posta no país, surgiu uma comissão de polícia. E aí é uma suposição minha, né, uma hipótese minha de que seria, né, algum tipo de mecanismo, de articulação para tentar contribuir com alguma perseguição caso houvesse algum indício de manifestação política contrária ao golpe ou de ideias mais à esquerda, enfim. Isso é uma suposição minha, né? Necessita de mais detalhes, de mais vestígios, de mais informações para saber realmente o que era isso. Mas é interessante ver esse detalhe, né? Essa comissão não existia até 64. A partir de 65, né, já após o golpe, a gente vê essa comissão de polícia, né? No mínimo, curioso. Mais uma fonte que eu tenho, que eu consegui colher, na verdade, que a gente conseguiu colher, foi essa notícia de jornal. O jornal é o Brasil Urgente, um jornal a serviço da Justiça Social, né? Essa edição é uma edição do dia 29 de fevereiro de 64, e esse jornal ele menciona a atuação do padre local, né? O padre de Senador Pompeu na época do golpe. Porque esse padre, junto com padres de cidades aqui da região, né, cidades circunvizinhas de Senador Pompeu, ele estava organizando alguns grupos de estudo, né, algumas discussões com alguns camponeses da cidade,
no intuito de contribuir, né, na criação de um sindicato por esses camponeses, né, por esses trabalhadores rurais. E, além disso, o padre da cidade na época também, né, chamado João Salmito, ele também organizou um grupo de estudos com alguns jovens aqui da sede da cidade para discutir exatamente o que é política, o que o que seriam direitos, o que seria um cidadão consciente, enfim. E aí ele fazia palestras na cidade, em alguns locais da zona rural, justamente discutindo isso, né? Além de discutir também o que seria uma cooperativa, como fazer uma cooperativa, o que seria sindicato e tal, o que seria um movimento sindical, enfim. Então a gente percebe que havia essa mobilização, né, nesse período que antecede o golpe, né, já anos 63, 64, essa articulação por parte da paróquia local junto a alguns leigos, né? E não à toa, por causa disso, o padre ele recebeu algumas cartas anônimas dizendo que ele seria linchado, que ele seria perseguido, porque ele teria uma conduta considerada por algumas pessoas, na época, né, comunista, por ter esse trabalho de promoção humana, como ele mesmo define. Ele foi julgado, né, foi considerado, melhor dizendo, comunista por algumas pessoas da cidade. E aí ele foi uma das pesquisas que eu tive, uma das pessoas, aliás, que eu tive a oportunidade de entrevistar, né, e ele realmente menciona isso, ele enfatiza algumas das questões que são postas nessa notícia de jornal e que também podem ser encontradas num outro livro memorialístico, que é esse aqui, Paróquia de Nossa Senhora das Dores, 80 anos servindo ao Senhor, que é um livro que foi escrito por um padre, né, baseado em algumas anotações presentes no livro de tombo da paróquia. E aí, além disso, esse padre que escreveu esse livro entrevistou algumas pessoas que vivenciaram o período, dentre elas o padre Salmito, que era o pároco da cidade na época do golpe, né? E aí, como é que está o andamento da pesquisa? Né? Eu já apresentei essas fontes e tudo, a gente vem analisando, né, essas fontes, lendo uma bibliografia a respeito, para ir maturando um pouco mais as ideias e pensando algumas hipóteses e pensando alguns caminhos que a gente pode ir traçando, né? No último semestre, a gente fez o projeto da monografia, né? A gente fez uma disciplina ao qual a gente tem que escrever o projeto, né? Então, a gente já tem um projeto para pesquisa, e aí a gente está caminhando para iniciar a escrita da própria monografia, né? E aí, como eu falei, eu tenho essas fontes, a gente está analisando, lendo bibliografia a respeito, né? Esse livro aqui, por exemplo, 1964, História do Regime Militar Brasileiro, do Marcos Napolitano, ajuda a pensar um pouco nos primeiros capítulos ali, como é que estava o contexto pré-golpe, né? Que é exatamente o recorte temporal da minha pesquisa. Esse livro aqui também maravilhoso, Nacionalismo e Reformismo Radical, da coletânea As Esquerdas no Brasil, é o volume 2, organizado pelo Jorge Ferreira e o Daniel Arão Reis. Esse livro aqui também, essencial também, o Brasil Republicano, volume 3, né, O Tempo da Experiência Democrática, que é uma ideia que eu também pretendo discutir no trabalho, né, a ideia da experiência democrática, né, os anos finais da experiência democrática, que é o meu recorte. E aí, como a gente trabalha com a história oral, e aí discute um pouco conceitos como memória, enfim, reminiscências, composição de memória e tudo, esses livros aqui são maravilhosos, né, Usos e Abusos da História Oral, né, organizado pela Marieta de Moraes Ferreira e a Janaína Amado, e esse aqui, né, História Oral, Como Fazer, Como Pensar, organizado pelo José Carlos Meire e a Fabiola Holanda, né, para ajudar a gente nessa questão metodológica, né, da história oral e também para pensar alguns conceitos como memória, história, silêncio, esquecimento, enfim. E nesse caminho também a gente lê, né, vai lendo alguns artigos sobre isso, né, artigos do Alessandro Portelli, do Michel Pollack, Paul Ricoeur, enfim, e mais outros livros de bibliografia mesmo, né, a respeito do período.
pesquisas que tenham algum tipo de semelhança ou aproximação com a pesquisa que a gente vem desenvolvendo também vão sendo lidos, né? Livros que abordem a história do Ceará, né? Tem um livro do professor Ayrton de Farias, enfim. E aí, a partir dessas leituras, a gente está tentando caminhar, né, para futuramente escrever e defender a pesquisa, né? E é isso, gente. Obrigado, um prazer participar aqui do projeto, melhor dizendo, do podcast, do episódio, né? E um abraço. Então, e além desse trabalho, né, do Wesley Martins, uma dissertação de mestrado defendida aqui, mestrado de História e Letras, pelo Elton Anderson, né, com mais tramas políticas envolvendo a Igreja Católica no centro, né, desse debate da ditadura e na própria redemocratização também, em Senador Pompeu. Aqui é Elton, ex-estudante do curso Licenciatura Plena em História e do mestrado acadêmico em História e Letras da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, a FECLESC, ligada à Universidade Estadual do Ceará, UES. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite do grupo de estudo Fontes Históricas da Ditadura Militar, pelo convite externalizado pelo professor Edmilson, para que eu possa falar um pouco da trajetória de minha pesquisa no mestrado acadêmico em História, no qual apresentei no último mês de setembro a dissertação com o título Igreja é Povo, Povo é Gente, Padre Albino Donati e um novo jeito de ser igreja em Senador Pompeu, com um recorte temporal que vai de 1980, que é o ano da chegada de Padre Albino, a 1995, que é no início de 1995, que é o ano em que Padre Albino se despede da paróquia Nossa Senhora das Dores. Bom, no que se refere a obras, discussões, trabalhos que ajudaram ou despertaram o meu interesse em pesquisar sobre ditadura militar, eu gostaria de destacar alguns, mas desde já com a ressalva de que não são, digamos assim, trabalhos especificamente sobre ditadura militar, mas que dentro do contexto da minha pesquisa, que é no período da ditadura militar, esses trabalhos me ajudaram de alguma forma a pensar as questões referentes à minha pesquisa, certo? E aí, nessa perspectiva, eu gostaria de destacar, por exemplo, o trabalho do Kenneth Servin, Padre, Celibato e Conflito Social, que, embora, como eu já disse, não seja uma obra sobre o período da ditadura militar especificamente, ele traz, numa perspectiva geral, numa perspectiva histórica, a atuação social dos padres brasileiros, certo? E aí, no que se refere àquele contexto da ditadura militar, ele demonstra de forma claramente quais eram as questões que estavam sendo colocadas para os novos padres, os recém-padres saídos na década de 50, 60 e 70, quais eram as questões que esses padres tinham que lidar dentro daquele contexto que é o contexto da ditadura militar, certo? E isso, de alguma forma, foi muito útil, até para perceber, por exemplo, a pressão que se tinha em relação à atuação desses padres, onde não se queria mais um padre que se colocava acima das questões do mundo, mas, na verdade, buscava-se um padre mais próximo das aflições, dos anseios, dos problemas em que a população passava. E aí ajuda muito a pensar a atuação do próprio Padre Albino Donati dentro do contexto de Senador Pompeu. Então, como primeira obra, destacar essa do Kenneth Servin, certo? Padre, Celibato e Conflito Social. Uma segunda obra interessante, que ajudou bastante também no desenvolvimento da minha pesquisa,
é o trabalho do Scott Maivari, Igreja Católica e Política no Brasil, em que ele aborda de uma forma mais ampla as relações da Igreja Católica com a política durante o século XX. E aí ele traz um panorama de como foi a atuação da Igreja Católica ao longo do século XX, e aí eu tento fazer uma reflexão dentro das questões que ele coloca sobre a atuação da Igreja Católica enquanto instituição no contexto da ditadura civil-militar. Uma outra obra que, digamos assim, embora não apareça textualmente na minha pesquisa, mas que ajudou demais na reflexão sobre a atuação da Igreja Católica no período enquanto defensora dos direitos humanos, não tem como não citar a própria obra do projeto Brasil Nunca Mais, né, que a gente pode dizer que tem uma certa autoria da Igreja Católica sobre a coordenação do Dom Paulo Evaristo Arnes, certo? Então, é uma obra que desperta o interesse para um entendimento sobre o período, sobre a atuação da Igreja Católica como uma verdadeira fortaleza enquanto defensora dos direitos dos excluídos socialmente, dos desprotegidos e perseguidos da época da ditadura militar. Embora é sempre importante destacar que a própria Igreja Católica, no início do golpe de 1964, no início da ditadura militar, ela tem apoiado esse golpe de forma oficial, através da CNBB. Entretanto, com o passar do tempo, a Igreja acaba se tornando uma grande opositora em relação aos desmandos, em relação à perseguição que a Igreja Católica, em que a ditadura civil-militar vai realizando contra o povo. E aí ela muitas vezes vai aparecer como a única instituição capaz de falar a favor dos perseguidos, dos torturados e assassinados naquele período da ditadura militar. E no que se refere também às discussões, não poderia deixar de destacar o próprio grupo de estudo Fontes Históricas da ditadura militar, que me ajudou bastante nas reflexões, conhecimento de bibliografia sobre o período. As discussões sempre foram muito ricas e me ajudaram a amadurecer algumas ideias através desse contato, desse diálogo dentro do próprio grupo Fontes Históricas da ditadura militar. E uma outra questão é que, enquanto morador da cidade de Senador Pompeu, é um período muito rico esse de atuação do Padre Albino, e que é marcante para muitas pessoas, inclusive para meus familiares mesmo, pessoas da minha família que lembram com muito carinho desse período em que Padre Albino esteve à frente da paróquia Nossa Senhora das Dores, e por conta disso, a minha própria formação enquanto ser humano, ela traz muito dessas discussões, dessas lembranças, memórias em torno da figura do Padre Albino. Então, nesse primeiro ponto, o que eu tenho para destacar basicamente é isto. No que se refere às fontes utilizadas, analisadas para a construção da minha pesquisa, eu gostaria de destacar principalmente 3 tipos delas. Aí aparecem como importantes na construção da minha pesquisa: as fontes orais, os registros orais, certo? Que desde o início da minha pesquisa eu tinha uma dimensão de que esse tipo de fonte seria importantíssimo, tanto que foi construído uma lista em que apareciam pelo menos 30 pessoas que poderiam ser entrevistadas para ajudar na construção da minha pesquisa. Entretanto, essa fonte não foi utilizada tanto quanto nós imaginávamos no início. O motivo disso
é a pandemia. O início desse período pandêmico acabou afetando diretamente a construção e o desenvolvimento da nossa pesquisa, certo? E aí, por conta de que as pessoas, os entrevistados, em sua maioria eram pessoas já bastante idosas e que estavam correndo um risco ainda maior do que as demais, então as entrevistas acabaram sendo inviabilizadas. E aí foram para a construção do nosso texto, pesquisa, utilizando apenas pesquisas que foram realizadas antes de começar o período pandêmico. Um outro tipo de fonte que foi utilizado ao longo da nossa pesquisa foram as fontes escritas. E aí eu destaco em especial nessas fontes escritas os próprios livros de memória que temos na nossa cidade, que são livros de memórias construídos por pessoas de dentro da própria Igreja Católica, certo? O próprio padre que substitui o padre Albino Donati, o padre João Paulo Giovanazzi, ele é quem acaba escrevendo vários livros de memória sobre a memória local, certo? Então foi um tipo de fonte também muito importante na construção do nosso texto dissertativo. E nos apareceu com grata surpresa que no início não havíamos pensado nessa possibilidade ou nesse caminho de pesquisa com esse tipo de fonte, são as fontes pictóricas. Apareceram algumas possibilidades, cheguei a achar algumas fotos do período em que Padre Albino esteve em Senador Pompeu. São fotos das comunidades eclesiais de base e da encenação da Paixão de Cristo, que tiveram capítulos à parte, tópicos à parte na nossa pesquisa. E já destacando algumas considerações a partir das análises das fontes de nossa pesquisa, nós podemos destacar, por exemplo, a força que teve a teologia da libertação no cenário local, porque muitas vezes nós falamos da teologia da libertação enquanto um movimento de libertação do povo oprimido, encabeçado pela Igreja Católica, mas isso às vezes acaba ficando, digamos assim, de uma forma muito teórica, e muitas vezes a gente não consegue perceber isso, esses pressupostos, esses princípios, dentro de um contexto específico. E na nossa análise das fontes, deu para perceber claramente que existia uma perspectiva libertadora na atuação dessa Igreja Católica em Senador Pompeu. E aí, quando eu falo dessa Igreja Católica, é justamente para não se referir apenas ao Padre Albino, porque muitas vezes as pessoas e até historiadores mesmo acabam falando em Padre Albino como se fosse um profeta, alguém que está além do tempo dele e de que fez coisas importantíssimas. E de fato ele fez coisas importantes. Ele tem uma atuação destacada enquanto líder religioso da Igreja Católica no período de 1980 a 1995 em Senador Pompeu, na paróquia Nossa Senhora das Dores. Mas não podemos deixar de perceber que há uma igreja, povo, que percebe a atuação de Padre Albino e a partir disso ela busca se organizar nas comunidades eclesiais de base, nas associações comunitárias, nas diversas pastorais que acabam surgindo ao longo do período. Então, é uma igreja altamente viva que busca se organizar, lutar na defesa dos direitos dos mais pobres, porque eles são os mais pobres. Eles de fato se percebem enquanto cidadãos e sujeitos ativos da sua própria história. Então, é um período de
de conscientização política, de formação em cooperativas, de catecismo ligado à realidade imediata das pessoas. Então é um período muito enriquecedor enquanto igreja numa concepção de povo, não igreja simplesmente na atuação de uma única pessoa. Eu gostaria de encerrar esta minha fala lembrando de alguém muito especial, professor Edilberto. Eu não tenho a menor dúvida de que este trabalho ele só foi possível por conta da sua calma, paciência, humanidade, de que apesar dos momentos de grande dificuldade em que eu pensava que este trabalho não seria concluído, não seria realizado, o Senhor sempre tinha uma palavra de otimismo para oferecer. Eu só não sei se este trabalho é digno de toda a sua sabedoria e intelectualidade, mas onde o Senhor estiver, que o Senhor saiba que eu tenho e tive uma enorme satisfação e prazer de ter sido seu orientando. Infelizmente, seu último orientando. Mas de qualquer forma, professor, o que eu gostaria de dizer ao senhor é que muito obrigado por tudo. Então, espero que tenha ficado assim cada vez mais provocativo, né, para quem está nos ouvindo, assistindo, né, essa ideia de ir o máximo possível para as monografias, dissertações, teses, livros de história, aulas de história, vídeos de história, e buscar pesquisas históricas, possível fazer suas próprias pesquisas, né, para compreender como por trás das versões do passado, né, não tem apenas opinião, mas essa trajetória de busca, de diálogo com documentos, com fontes, com inquietações, né? Nenhum historiador, nenhuma historiadora, como diria uma grande professora da minha época na UFC, a Ivone Cordeiro, faz nada de cuspe, né? Não é da sua cabeça, não é da sua saliva, né, que sai o conhecimento histórico, mas desse debate que está na cabeça dele, dela, rapaz, moça, que se debruça em relação à documentação, com suas ideias, suas leituras, suas visões de mundo, seu lugar social, seu lugar de fala, mas sempre em diálogo com outros lugares de fala, outros lugares sociais, outras intencionalidades, outras temporalidades que são justamente veiculadas, né, vinculadas à documentação, à pesquisa histórica. Então, você tem um diálogo entre épocas, né, entre o que o pesquisador, a pesquisadora busca e o que ele encontra, né, nas fontes históricas, numa intersubjetividade, um influenciando o outro, e jamais para criar uma versão falsa ou frágil ou insustentável, né? Com certeza provisória, imaginativa, fragmentada, com certeza, são dimensões do conhecimento histórico, mas não por isso menos legítimo, né? Porque é provisório, é fragmentado, pode ser alterado, porém sempre tem método, né? Sempre tem essa dialética entre teoria e prática, né? Tem uma sustentabilidade, né? Tem uma substância, uma sustentação, né? E nisso, por exemplo, em relação às atas da Câmara, né, fica evidente quando você vai vendo a mudança de opiniões, né, de grupos envolvidos no poder nas cidades, aqueles que falavam em revolução passam a falar ditadura, passam a falar direta já, né, por conta das pressões estarem caindo. Os próprios interesses deles podem ter mudado, né, podia haver não só medo, mas também conivência, cumplicidade, interação, né? Você poderia ser contra o regime, contra a ditadura, mas precisava elogiar ou ficar lá para conseguir verbas, né? Para a sua cidade, para a sua localidade. Então, quando vai passando o tempo, né, você vai estudando isso, como a Tiara e o Wagner muito bem explicaram, né? Esse olhar histórico vai observando as intencionalidades se transformando, né? Não acreditando no que está nas atas como se fosse a pura verdade dos fatos, né? E sim entendendo que nas atas estão versões, né? Interesses, né? Silêncios, né? Lacunas, a serem discutidas com essa compreensão mais completa do tempo histórico que o historiador e a historiadora procura ter nesse debate construtivo, democrático e plural do que é história, do que é ditadura, para que serve a história, o que é debater memória dos fatos.
E aí a gente está se encaminhando para o final desse podcast, que eu espero que não tenha sido chato, enfadonho, e tenha mesmo sincero, honesto e provocativo, né? E espero que também substancial para as pessoas, né, se interessarem para as pesquisas sobre a ditadura no estado do Ceará, no geral, mas aqui priorizando a nossa terrinha, né? Realmente precisa compreender suas próprias singularidades e regularidades em relação ao Brasil no contexto da ditadura. Foi bom para vocês, Tiara, Wagner, tanto estudar esses trabalhos lá atrás, o que esses trabalhos trouxeram para vocês, como tá de lá para cá, né, no debate do projeto de extensão, nesses infelizes, mas valentes esforços, né, dentro da pandemia, né, desse pandemônio autoritário, né, infelizes momentos, né, de pandemia e pandemônio autoritário, mas esforços, né, coletivos, democráticos, né. Da nossa parte, foi bom participar disso tudo, Wagner, Tiara. Foi ótimo, Ed. Como a gente falou, né? 2020 foi esse ano assim que a gente se deteu mesmo a trabalhar esses trabalhos aqui no Ceará. Foi ótimo assim para mim, porque eu sempre estive muito próximo assim, sempre me interessei muito pelo tema da ditadura, mesmo antes na escola, até na faculdade também, você, né, sempre traz, mesmo que a aula não seja ditadura, você traz o tema e eu acho isso muito importante. E aqui a gente teve a oportunidade de ter essa dimensão aqui, né, de como estava no Ceará. Tipo, eu no ensino médio nunca imaginaria que, como no trabalho do Flávio, né, que parte dos militares eram contrários à ditadura, né? Então a gente percebe que a ditadura não é 8 ou 80, sabe? Claro que, né, a escola não tem esse papel de tornar a gente historiadores lá na própria escola, mas enfim, aqui na faculdade eu tive essa oportunidade, então foi muito bom trabalhar isso. Esse ano a gente está falando mais, né, do Paulo Sérgio, também outra discussão que é muito, sabe, pano para manga aí, mas foi muito interessante. Queria agradecer também. Eu compartilho da ideia da Tiara. Foi um momento bastante importante para mim entender como esses historiadores pesquisaram e foram atrás dessas suas fontes e como eles interpretaram e trouxeram para dentro do método historiográfico. E também, Edmilson, é bastante interessante você ver que a ditadura ela teve esse âmbito nacional, mas é também importante você enxergar esse âmbito dela regional, no nosso Ceará, na nossa terrinha, como você disse, de entender que a rádio ali, a rádio aqui da minha cidade ou da sua cidade pode ter sofrido censura e a gente não sabe, de partir para as atas das sessões da Câmara e ver que tipo de vereadores, de partidos estavam apoiando o golpe e saber quem eram e dar nome e dar cara a essas pessoas. É muito importante isso na história de dar cara e dar face a essas pessoas. E entender que ela se engendra e tem uma complexidade muito maior, principalmente no âmbito nacional. Como a Tiara bem ressaltou, a escola ela traz o conteúdo da ditadura, mas é um conteúdo mais pormenorizado. E a partir do momento em que a gente tem pelo menos um pouco de curiosidade de enxergar esses efeitos que a ditadura trouxe para diversos âmbitos da nossa terra ou de outras regiões, é interessante de se ver, interessante de pesquisar entrevista, interessante de ver pessoas que presenciaram esses fatos, de jornais locais, de outras fontes, e de ver que esses setores, agrupamentos sociais, eles sofreram ou lutaram ou resistiram até nesse momento. Então, foi um momento importante, significativo, e bastante pertinente, e eu convido a todos, venham conhecer, pesquisem, se informem, é um momento assim que vocês não vão realmente sair perdendo em nada. Tchau, gente, valeu, foi ótimo, muito bom estar com vocês.